Já começando com essa pedrada do Lauro Jardim, e para ler essa nota você tem que juntar vários pedaços. Sempre colocando as coisas em perspectivas. O primeiro pedaço mais importante de todos é lei, óbvio. O segundo pedaço é saber quem é o Lauro Jardim, jornalista da Globo. Ok, mas qual a função do Lauro Jardim no debate público? Ele funciona como uma espécie de porta-voz do mercado financeiro. Tanto ele leva informações para do mercado financeiro para a sociedade, como também leva informações para o mercado financeiro. Essa nota poderia ter saído em 1000 locais. A depender do jornalista, você modifica o alvo. Saindo no Lauro Jardim, que também é conhecido, né, um dos apelidos dele é o jornalista de estimação do André Esteves, a gente fica até se questionando se foi o Dedé, viu? E o alvo é o Dedé. Porque o Lauro comenta a sensação de Lula após conversar com Dom Pedro III sobre o caso Master. Lula saiu da conversa recente que teve com Dom Pedro III sobre o caso Master, em que ele deu conselhos, você construiu uma biografia histórica neste país com o julgamento do 8 de janeiro. Permita que esse caso do Vorcaro jogue fora sua biografia. Bom, Lula saiu desse encontro com a sensação de que o ministro vai para o ataque contra aqueles que considera adversários. Vocês acham que o adversário do Dom Pedro III é o bolsonarismo? É o bolsonarismo que descobriu todas essas informações? É o bolsonarismo que está pautando a Malu Gaspar? É o bolsonarismo que mais? Tá dando algumas informaçõezinhas pro Aguirre Talento, lá do Estadão, que vem mostrando aí que tem contato direto com a Polícia Federal desde os tempos da UOL, com o André Chaldres e Andresa Matais, que também soltaram algumas pérolas sobre a questão do Master, com o Igor Gadelha, que também publicou algumas coisas curiosas. Aquela coisa, né? Quem é que tá faltando todo esse pessoal? É o bolsonarismo? Eu acho que não. E pra sair no Lauro Jardim, até porque é um escândalo financeiro, olha, se eu fosse o Dedé, eu estaria preocupado, viu, Dedé? Pelo amor de Deus, resista, porque você me contratou e um dos meus objetivos de vida é trabalhar pra você. A propósito, Lula teve reuniões semelhantes com vários ministros do Supremo para tratar do estrago que o caso Master, entre outros, teve sobre a imagem da corte. Ok, falou muito, mas não falou porcaria nenhuma. Antes de falar dessa nota, só pra... Aí foi fora de ordem. É só botar aqui em ordem. Botar aqui só em ordem. Tava no outro tema a notícia. Por isso que deu errado. Quem sabe faz ao vivo. Aí, ontem o Merval Pereira só dá destaque para o que todos vocês estão observando. Com quem será? Está discutindo que lado o Jorge Messias vai tomar. O lado do Gilmar ou o lado da turma do Fachin? No Supremo existe uma disputa antes velada, agora quase escancarada, para saber que grupo controlará a maioria do plenário, ou pelo menos da primeira turma, hoje composta pelo Dino, Gilmar, Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Aí vem a nossa porta-voz, cada vez mais conhecida de vocês, a digníssima Luísa Martins. Isso daqui, antes de eu ler a notícia que saiu na Folha de São Paulo, eu não li, abri no site da Folha de São Paulo. Eu tava passando no Twitter, óbvio que ia ver, porque depois que eu abri o site da Folha de São Paulo, que eu abro sempre, a notícia tava lá. Mas eu já tinha visto isso aqui de antemão. Eu tava passando no Twitter ontem e vi o tweet. O tweet é exatamente a manchete. Aí quando eu li a manchete, Moraes, Dino, Gilmar e Zanin formam aliança contra a agenda do Fachin. Aí eu contei de novo. Gilmar, Moraes, Dino, Zanin. Gilmar, Moraes, Dino, Zanin. 4. Não era 5? Tá faltando um, né? Nessa conta da Luísa. Eu falei, a Luísa, porta-voz do Gilmar Mendes, assim como a Daniela Lima gosta do Gilmar, mas é muito mais porta-voz do Moraes. Era 5 antes. Tá faltando um nome que eu não tô lembrado qual é. Aí eu comecei a ler a matéria, já empolgado. Parece que realmente, né, todos os jornalistas vêm pintando aí. Quando uma figura tá faltando, eu acho que isso não é aleatório. Mas vamos ver se ela vai falar sobre isso em específico ao longo da nota. Os ministros Dom Pedro III, Dino, Gilmar e Zanin formaram uma espécie de aliança para fazer frente à agenda do Fachin na presidência da corte e meio às repercussões negativas da investigação sobre o Master. O quarteto, não era quinteto? Tem se articulado para cobrar de Fachin uma defesa mais enfática dos colegas para tentar emplacar pautas de grande repercussão, a exemplo das restrições aos penduricalhos, e para se contrapor às iniciativas do presidente do Supremo para lidar com a crise de imagem do tribunal, como a implementação de um código de conduta. A união dessa ala se dá em torno da forma de agir de Fachin, embora os motivos de cada um sejam diferentes. Dom Pedro III tem reclamado de falta de apoio público, enquanto Gilmar lamenta que declarações do Fachin, como a de que juízes precisam responder pelos seus erros, acabe alimentando a vulnerabilidade do tribunal. Você já tem duas justificativas de problemas. Já o Dino está chateado com o Fachin porque ele entende que os reais problemas éticos do judiciário estão passando ao largo das decisões de Fachin, especialmente no CNJ. Flávio Dino proferiu decisões que teriam forçado Fachin a enfrentar certos temas, como os limites das verbas pagas acima do teto a juízes e o fim da aposentadoria compulsória como punição para magistrados infratores. Avesso a eventos públicos e palestras remuneradas, não teria nada para reclamar do Fachin. Zanin avalia que as regras de ética de Fachin teriam um pouco impacto no seu cotidiano. Então assim, então por que o Zanin tá chateado com o Fachin?
Zanin tem dito a interlocutores não ser contra a sua aprovação, mas está insatisfeito com a condução desse tema pelo presidente. A leitura é que a insistência no assunto está expondo a corte a críticas. Ou seja, o Zanin não tem nenhum motivo para estar chateado com o Fachin, o Zanin só não tem independência e força o suficiente para descolar do ovo sem perder o apoio dos apoiadores do ovo. Aplicar um Deltan Dallagnol no Alexandre de Moraes. É isso que o Zanin não tem força. É o que tá faltando, né? O Deltan era pra descolar do Bozo, agora é descolar do ovo. Até rima, né? Os escândalos do Master reconfiguraram os grupos que atuam no tribunal. O quarteto se contrapõe a outro. Bom, realmente, o grupo do Fachin a gente vinha comentando que era um quarteto, onde tinha Fachin, Mendonça, Fux e Carmen Lúcia. E apontávamos ali que o Marx, né, o Cássio, ele ali, né, tá meio perto do Mendonça, mas perto nem tanto assim, para não se queimar. Aí a Luísa comenta, já o ministro Dias Toffoli não tem participado das interlocuções do grupo. Olha só, gente. Embora esteja igualmente implicado nos desdobramentos do Master e também discorde da postura de Fachin à frente do Supremo. Hoje, Toffoli é considerado um magistrado isolado na engrenagem do tribunal. Calma que tem uma coisa para mostrar para vocês. Dom Pedro III, Dino, Gilmar e Zanin entendem que Fachin, como presidente, deveria fazer uma defesa pública e restrita da integridade de seus ministros em meio às críticas que se acumulam na sociedade. A percepção do grupo é que Fachin aparenta não acreditar na palavra dos magistrados que negam irregularidades, o que gera uma fissura interna. Também é um incômodo com o fato do presidente Supremo ter defendido o fim do queda das fake news justo em um ano eleitoral, em que os ataques tendem a crescer. Um dos 4 chegou a sugerir que Fachin fizesse pronunciamento em rede nacional de rádio e TV para afastar a percepção da sociedade de que o tribunal estaria sob suspeita. O presidente Supremo não gostou da ideia. Ele entende que não pode se precipitar, pois não sabe o teor que está sendo investigado. Enquanto o inquérito sigiloso avança, é o do Master, Invorcado negocia um acordo de delação premiada que pode atingir magistrados da corte. Fachin tem reiterado a importância do Código de Conduta para ministros e feito declarações que mostram um presidente do Supremo intransigente com eventuais desvios éticos. Aí depois eu coloco uma fala do Fachin, na semana passada, e fecha dizendo que Fachin afirma auxiliares e nunca deixou de fazer a defesa institucional do tribunal, e que discordâncias fazem parte da rotina de um colegiado. Ou seja, Fachin tá... discordância faz parte, né? Ele discorda dessa turma, como ele também entrou em campo para defender o Fux, que falou, olha, a turma do Rio vai pro inferno, várias pessoas, né, de grandes cargos da política brasileira irão acompanhá-lo. Altas autoridades da República vão acompanhar os ministros no inferno. O que eu queria mostrar para vocês é que agora ganha um sabor diferente, e ainda bem ganhou um sabor diferente, de forma relativamente rápida, porque vai dar para inserir essa percepção já ao escrever o Atlas do mês de março. É o quê? Quando você pega aqui o escândalo do Banco Master, eu só diminuir umas paradinhas aqui, isso aqui da tela, pronto. Bota só isso aqui. Quando você pega o escândalo do Banco Master, no mês passado, e eu coloquei aqui, ó, entregar Toffoli para salvar o Careca. Isso daqui não tava fazendo tanto sentido na minha cabeça. Cara, como é que você rifa o Toffoli? No primeiro momento a justificativa era o quê? Não, Lula tá se movendo, com algumas pessoas do Supremo, para entregar a cabeça do Toffoli, porque o Lula tá chateado com o Toffoli, e é uma chateação que vem desde a época da Lava Jato, o Lula tava preso, mágoas. Aí fala, vamos para preservar o amigo, rifa o Toffoli. Mas isso parecia pouco. E agora você vê que essa insatisfação dos ministros com o Toffoli não nasceu agora. Ainda tem mais. O caso do Toffoli é menos grave do que o caso do Dom Pedro III. Saíram matérias sobre isso, por qual jornalista? Caio Junqueira da CNN. E também se acha que pelo teu cura foi o Matheus Teixeira. Dizendo que enquanto a questão do Toffoli é uma questão puramente financeira, que teve ali a questão do Taiaiá. Basicamente isso. A do Dom Pedro III tem uma parada diferente. E aí, conseguiu bloquear os encontros, a história da Malu Gaspar, nas conversas com o Galípolo que ela contou. Eu não sei se é verdade, mas ela veio com essa história golpista, né? Então quando você olha pra trás agora e fala, cara, os caras já estavam rifando o Toffoli, não por nada, por quê? Porque o Toffoli, tudo indica, deixou de fazer parte da patotinha há mais de um mês. Há mais de um mês parece que o Toffoli deixou. Lula articulando nos bastidores, licença de Toffoli e eventual renúncia do Supremo, e a Malu Gaspar. A Operação Salva Alexandre de Moraes está em curso em Brasília. O Mário Sabino reforçava. A ala do Supremo vê renúncia de Toffoli como inevitável. Mas como assim inevitável? Ele não renunciou até agora, então não era inevitável. Não era inevitável, até porque a situação do Toffoli é muito mais branda do que a outra.
Depois você pega aqui o Daniela Lima, Toffoli rechaça a licença e afastamento do Supremo e se mantém fechado. Olha os sinais, ó. Ele estava fechado, não está conversando, ó. Ele tem conversado com muito pouca gente e neste momento não haveria possibilidade de cogitar uma licença de um afastamento. Ministros articulam saída de Toffoli, de turma do Supremo que julga o caso Master. Veja só. Parece que não dá pra bater o martelo sobre qual lado o Toffoli vai tomar uma vez que o caso Master chegue no plenário. Toffoli poderia muito bem só lavar as mãos. Vamos pensar no contexto que o Toffoli lava as mãos. Você teria 4 votos de um lado, você teria 4 votos do outro, e aí você teria... Não, desculpa, você não teria 4, não, você teria 3, porque o Alexandre de Moraes não votaria nele mesmo. O Alexandre de Moraes não votaria nele mesmo, então o Toffoli também... o Toffoli ia lavar as mãos. Então você teria ou um 5-3 ou um 4-4. Ficaria na mão do Cássio. Dependeu, o Toffoli poderia falar, não, vou me declarar suspeito, né? Não vai colocar digital. Dom Pedro III, me perdoe, mas vai ficar feio se eu votar. E depois eu posso ser o próximo. Aí a imprensa já tá em cima de mim.